autogestão, ciência da felicidade, falamos sobre casamento, projeto, criação de filhos e no final vou falar muito mais sobre isso, mas o tema de hoje, eu senti o desejo de falar no meu coração, porque esse ano de 2020, ou melhor, deixa eu falar de alguns anos para cá, eu tenho observado, nós estamos em 2020, de 2015 para cá, assim, particularmente, não são dados oficiais, eu estou falando do meu ver, do meu estudo, da minha busca, eu tenho percebido que o índice de depressão e suicídio tem aumentado muito no meu ambiente, que é um ambiente cristão, é um ambiente de igreja, de líderes. Vira e mexe, lemos em reportagens, vira e mexe, assistimos noticiários, ouvimos noticiários de igreja. Antes eram muito mais igrejas nos Estados Unidos, igrejas na Europa. Agora esse problema, esses transtornos têm invadido as nossas igrejas no Brasil. Eu falo de quê? Eu falo de depressão e suicídio. E eu já quero lançar nesta noite uma frase para que você, durante essa aula, medite e fique na sua cabeça. Toda depressão não tratada pode culminar ou pode virar um suicídio. Toda depressão não tratada, com certeza, vai culminar num suicídio e na perda de uma pessoa muito especial para mim, para você. Então, o nosso tema de hoje é superando a depressão e não ao suicídio. Muitas pessoas, se falando do ambiente, do segmento cristão, acham que depressão é um montão de coisas, que depressão levando para a parte religiosa, é só demônio, é só pecado, tudo isso. E nós vamos ver algumas coisas nessa noite. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre os preconceitos que existem na depressão. Seja no segmento evangélico, seja no segmento cristão católico, seja no segmento espírita, seja em qualquer religião ou no segmento secular, existem preconceitos acerca da depressão. Preconceitos mesmo. Análise por volta do ano de 2013, entender que depressão não é frescura, e nós vamos ver agora alguns preconceitos na depressão, preconceitos que viram preconceitos. A primeira coisa que muitas pessoas, quando falam assim, eu estou me sentindo deprimida, eu estou em depressão, ouve, você não tem nada, você não tem nada, é frescura. Isso é frescura. Outra coisa que as pessoas, quando estão se sentindo deprimidas, elas ouvem, é falta de trabalho. Vai trabalhar um pouco mais. Vai lavar uma louça, né? Mulheres que são donas de casa, ouvem muito isso. Vai lavar uma louça. Vai lavar uma roupa. Vai fazer uma comida, que isso passa. Homens que às vezes estão enfrentando o problema do desemprego, ouvem isso. Vai procurar uma coisa, vai varrer um quintal, vem me ajudar a lavar a louça, vem me ajudar a fazer comida, que aí sua depressão vai embora. Então, isso são alguns preconceitos. Outra coisa, se falando do segmento cristão, o que ocorre muito, isso que você está sentindo é falta de fé, vai orar um pouco mais, vai buscar um pouco mais, isso é falta de fé. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca falou isso para alguém? Outra coisa também, que nós ouvimos muitos preconceitos na depressão. Larga de frescura. Faça uma viagem que tudo vai passar. Eu já ouvi isso. Eu, alguns anos atrás, falava isso também. Falava que depressão era frescura. Faz uma viagem que isso vai passar. Não que a viagem não vai ajudar em um momento de depressão. Outra coisa, vai ao shopping se distrair. Toda essa tristeza passa, vai comprar alguma coisa. Se falando hoje de isolamento, ninguém está podendo sair, então estão todos com depressão. Não estão podendo ir a shopping,
não estão podendo ir a lugar nenhum. Então, pode-se pensar que muitas pessoas estão com depressão. Mas a depressão, sempre que eu falo de depressão, já falei algumas vezes aqui, tem algumas aulas nossas aí, depressão à luz da Bíblia, depressão em homens da Bíblia, mas sempre que eu falo de depressão, eu gosto de denominar uma palavra ou duas palavras. O que é depressão? É a dor invisível, é a dor que você não conhece, é a dor que você não sabe, é a dor que você não sabe de onde ela vem, mas que existe. Então, existem alguns sinais de depressão. Existem alguns sinais. Primeiro sinal é sentimento de tristeza ou vazio. A pessoa que está num processo, ou entrando, ou já está no meio, ou já está avançado esse processo de depressão, ela sente uma tristeza e um vazio que ela não sabe de onde vem. Não podemos confundir tristeza com depressão. Todos nós ficamos tristes. Existe aquela tristeza por perda de alguém, por algo que aconteceu, por alguma dificuldade, por qualquer trauma, mas é uma tristeza que tem uma lógica, que tem um fator, que tem coisas envolvidas que te fazem ficar triste. E ela dura um período. Agora a depressão não, a depressão é uma dor, uma tristeza que aparentemente aos olhos humanos, aos olhos de pessoas não especializadas, pessoas não da área da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, elas não entendem. Elas acham e percebem ao seu ver, ao seu achismo, a sua especialização de achismo, que é frescura, não é nada. Mas a depressão é um sentimento, uma tristeza de vazio. A depressão também é uma autodesvalorização. A pessoa começa a se desvalorizar de uma tal maneira: eu não tenho valor nenhum, eu não tenho valor para ninguém, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. É igual aquela brincadeira de muitos anos atrás, né? Pega uma rosa com pétalas, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Isso há muitos anos já era um processo depressivo. Outros sintomas que quem está enfrentando um momento depressivo ou de depressão é um afastamento social. A pessoa que está com depressão, ela procura afastar-se das pessoas que estão em sua volta. Ela não quer assunto, ela não quer conversa, e ela começa a ter um distanciamento, um afastamento social. Se é na igreja, ela começa a faltar os cultos, ela começa, se é numa célula, não ir mais nas suas células, se é no curso, ela já começa a faltar os cursos, se é numa aula de faculdade ou numa aula de ensino médio ou fundamental, ela começa a faltar essas aulas, porque quanto mais ela se vê perto de pessoas, ela se vê mais depressivas, porque elas veem as pessoas felizes, aparentemente felizes, conversando, normalmente ela não sabe de onde vem aquela dor. Outro sintoma de depressão é a crise de choro. A pessoa começa a chorar do nada, ela não entende de onde vem essa tristeza, ela não busca uma ajuda e ela não entende. Então, crise de choro também são sintomas de depressão. Outra, rebeldia. Isso acontece muito com jovens, acontece muito com pré-adolescentes. Uma rebeldia, que é a fuga, é tentar fugir da sua realidade. Então, também uma rebeldia pode sim ser um sinal de depressão. Outra coisa que é sintoma de depressão, fuga em vícios, né? Drogas, como bebidas alcoólicas, como cocaína, maconha, outras drogas ilícitas, que é também uma maneira de fugir da sua realidade. Pode-se considerar também alguns sintomas de rebeldia ou sintomas de depressão. Outra coisa também, sintoma, baixa autoestima. Isso é um sintoma interessante. A pessoa começa a não se conhecer, a achar que tudo que ela faz é ruim, que tudo que ela coloca é feio, que ela é uma pessoa feia, é uma pessoa que não sabe falar direito. Isso vai caracterizar uma baixa autoestima no deprimido.
Outra coisa, o negativismo. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou sair dessa. Todos os nãos da vida, ao invés de ser os porquês, as perguntas para serem respondidas, elas começam com as negações. A negatividade, o negativismo é muito forte em pessoas que estão com sintomas de depressão. Outro sintoma, a desesperança. Tem um ditado popular, um dito popular que diz que a última coisa que morre é a esperança. Então as pessoas que estão enfrentando um processo de depressão, elas se sentem desesperançadas, sem esperança, sem motivação. Dentro dessa desesperança vem desânimo, uma força some. Você imagina uma mulher dentro de casa. A mulher por si já é da mulher, a mulher é vaidosa. A mulher precisa ser vaidosa. Você que é mulher precisa ser vaidosa, precisa escovar seus cabelos, precisa se maquiar, precisa andar bela e bonita, como sempre, a beleza feminina. Mas imagine a mulher que levanta bem cedo e não tem força nem para pentear seus cabelos. Dificilmente uma mulher sai de dentro de casa sem pentear seus cabelos. Dificilmente uma mulher acorda e fica dentro de casa sem pentear seus cabelos. Agora imagine uma mulher acordar e não tem força, não ter ânimo. Isso é um sintoma de depressão, dizendo nem para pentear seus cabelos. Isso é um sintoma para mulheres gravíssimos de desânimo. Imagina um homem não ter força, vontade, nem para assistir um programa de futebol ou um jogo de futebol. Isso é um desânimo, é uma depressão. Isso ocorre verdadeiramente. A depressão, existem causas, né? Como eu falei no início, alguns acham que depressão é frescura, que depressão é coisa boba. Existem causas. A depressão, ela tem causas, pode ser causas hereditárias, causas patológicas, causas espirituais, que a depressão pode vir a gerar na vida das pessoas. Então existe depressão que é herdado de pais, existe depressão que é da parte espiritual, existem causas psicológicas da depressão. Nós vamos ver agora causa psicológica da depressão. Foco na perda daquilo que fizeram no passado, ou daquilo que gostariam de ter feito e não fizeram. Isso é muito importante analisar, porque existem fatores psicológicos que levam as pessoas à depressão. E um dos fatores psicológicos é a perda daquilo do passado, ou aquilo que elas gostariam de ter feito, ou que não fizeram. Tem pessoas presas no passado, aí viram causas psicológicas, pessoas que tinham um sonho de estudar, pessoa que tinha um sonho de casar, pessoa que tinha um sonho de ter filhos e não conseguiram, e elas começam a desenvolver um processo de depressão. Pessoas que queriam ser bem-sucedidas, pessoas que queriam ter um bom emprego, não conseguem, não conseguiram realizar, não conseguem fazer, e isso causa uma depressão. Eu não sei se você que está me ouvindo, está assistindo essa aula, você que compartilhou aí, eu não sei se você deixou de fazer algo que você queria, ou te impediram, ou não deixaram, e você hoje se sente deprimido. Está na hora de você levantar a cabeça e viver uma vida modificada, e nós vamos tratar durante essa aula aqui de algumas ferramentas para que você se levante e não fique preso no passado. Deixe as coisas do passado lá atrás, basta cada dia seu mal. Mas isso é uma coisa muito séria. Outra causa, vamos para uma causa espiritual, a falta de significado, de interesse na vida, gerada por rebeldia e a não aceitação de desafios. Eu falei numa aula nossa sobre fé e propósitos. Nós precisamos entender, ter fé, entender quais são os propósitos de Deus na sua vida. Quais foram os propósitos de Deus no seu nascimento? Quais são os propósitos de Deus na sua vida hoje? Esses processos,
E esse entendimento de propósitos de Deus na nossa vida é que vai determinar se nós vamos ter depressão ou não na parte espiritual. Porque a partir do momento que você entende os propósitos de Deus para a sua vida, e você entende que uma coisa pode até não ter dado certo, mas muitas vezes são permissões de Deus em nossas vidas, você entende que você não é uma pessoa frustrada. Você é uma pessoa que tem propósito, que Deus tem propósito. Possa ser que algo que você tentou no passado, você não conseguiu realizar, mas em tudo isso, até nas perdas, até nas falhas, até nas derrotas, existe propósitos. Nós vimos na nossa aula de fé e propósito a vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos, mas até na venda do seu envio para o Egito houve um propósito. A ponto de José virar para os seus irmãos e falar assim: calma, não se desesperem, não fiquem cabisbaixo, triste. Não foi vocês que me enviaram para o Egito, mas quem me tirou da terra que eu nasci e me trouxe para o Egito foi o próprio Deus, ou seja, o próprio propósito. Eu não sei como você está assistindo essa aula hoje, eu não sei como você tem se sentido, eu não sei se você não tem entendido os propósitos de Deus, e com esse não entendimento, possa ser que causas espirituais estejam deixando você deprimido, e você não consegue aceitar a sua vida, você não consegue aceitar hoje o seu status financeiro, o seu status familiar, não consegue entender hoje o que aconteceu com o seu casamento. Tem pessoas que estão me assistindo e provavelmente houve uma separação, foram separadas do seu esposo ou da sua esposa, e até hoje não entende qual foi o propósito de Deus, e possa ser que isso cause uma depressão em você. Está na hora de você libertar. Essa aula de hoje é uma aula didática, é uma aula para você entender as causas da depressão que pode levar a um suicídio, você agir, você usar para a sua vida e você poder alcançar outras pessoas que estejam enfrentando esses problemas. Outras causas espirituais da depressão, como eu disse, a negação da vida. Supor que este mundo é um vale de lágrimas e que sofremos para pagar contas com Deus. Ninguém sofre, ninguém paga contas com Deus porque a conta já foi paga. A Bíblia diz que Deus levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Ele pagou um alto preço, não sou eu que falo, é as Escrituras. Fala de Gênesis e Apocalipse, e no Novo Testamento vai confirmar com mais ênfase sobre o pagamento, sobre o alto preço que Deus pagou por mim e por você. Então, outra causa espiritual é a pessoa achar que o que ela está sofrendo aqui hoje, ela está pagando pelos pecados. Ninguém paga pecado. Aquilo que faz, aqui se faz, aqui se paga, né? Ou as pessoas que vivem uma vida totalmente errada, isso se chama lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher, é claro, mas não leva para esse lado. Ah, eu estou deprimido porque eu estou pagando tudo. Essa parte espiritual é muito importante. Você tem que entender que o que você perdeu, o que você sofreu, o que aconteceu no passado, o que aconteceu de ruim, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, na vida amorosa, na vida familiar, ficou para trás. Deus tem propósito no que aconteceu para que hoje Ele realize novos propósitos em sua vida. Existe ainda, falando de causas espirituais, as pessoas precisam entender esse propósito. Outras causas psicológicas de depressão: apegar-se àquilo que não tem em detrimento daquilo que tem. As pessoas se apegam muito a situações que não tem nada para haver, ou que não teria nada para acontecer. E as situações que ela deveria realmente prestar atenção, se preocupar, acaba não se preocupando. É aquilo mais ou menos que o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, minha carne me faz a realizar essas coisas ruins. Então, revolta contra a vida também é uma causa psicológica. Por que eu nasci assim? Para que eu nasci assim? Por que eu não nasci numa família rica? Por que eu não nasci
numa família estruturada? Por que que eu não nasci bem? Por que eu não nasci na Europa, nos Estados Unidos? Isso são revoltas contra a vida. São chamadas crises existenciais. Deixe-me fazer uma brincadeira. Se meu pai fosse rei, minha mãe era uma rainha, com certeza eu seria um príncipe. Mas eu não sou príncipe, porque os propósitos de Deus para a minha vida era esse de estar aqui hoje te ensinando, falando com você que está me ouvindo. Entenda que revoltar-se contra a sua vida não vai adiantar, a não ser que seja uma revolta de levante, de mudança, de ressignificação, de autoconhecimento, de autogestão, para que haja uma mudança na sua vida. Revolte-se sim, mas para a mudança, e não revolta com tudo que já aconteceu na sua vida. O que passou, deixe para lá. Se falando ainda de causas psicológicas de depressão, manter sentimento de onipotência, movido pelo orgulho, e daí se revolta, se deprime, porque a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Tem pessoas que são muito orgulhosas, se acham muito onipotentes, que tem todo o poder, e quando as coisas não começam a sair como elas querem, ela faz um planejamento, ela monta uma estratégia, mas muitas vezes não sabe se essa estratégia está nos propósitos de Deus. Aí ela começa a se deprimir, porque começa a perceber que todos os seus planos, que todos os seus projetos, tudo aquilo que ela traçou, não está acontecendo. Aí ela começa a desenvolver períodos, causas e efeitos depressivos. Então, precisamos entender isso. Falamos sobre causas psicológicas e espirituais. Agora eu vou falar um pouco sobre causas físicas da depressão. As causas físicas são muitos. Existem os fatores genéticos. Isso é de suma importância para que eu e você entendemos um pouco sobre a depressão. Se os pais foram deprimidos, a chance é de 70% do filho também ter. E se só a mãe tiver, a chance é de 30%. Então existem fatores genéticos, fatores hereditários. Não estou dizendo ou limitando o poder de Deus. Sabemos que Deus quebra toda maldição, mas isso são dados científicos sobre depressão. Outro fator físico, alterações cerebrais. Isso, algum problema que houve na má formação cerebral, algum problema em algum neurotransmissores, isso também pode causar depressão. Por isso, a medicação certa é importante até que o cérebro doente se recupere. Então, existem pessoas que vão precisar procurar um psiquiatra. Nós vamos falar um pouco mais na frente, procurar alguns remédios para que isso tente haver uma recuperação. Outros fatores físicos que podem acontecer na depressão, alterações neurohumorais, a depressão, né? A mudança de humores, fatores bioquímicos cerebrais, alterações, como eu já disse, nos neurotransmissores cerebrais, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. São tudo substâncias que os neurotransmissores eles produzem, e quando há alguma interrupção nesses neurotransmissores que é responsável por essa substância, pode sim causar depressão. Existe também culpa e depressão. O que é a culpa? A culpa é o sofrimento, né? A culpa é a insatisfação com o ato de viver. Tem pessoas que se culpam muito. Então a culpa ela pode advir de um fato acontecido no passado, recente da pessoa, mantendo-se obsessiva na mente. Tem pessoas que elas se culpam muito por aquilo que passou, ou se culpam por aquilo que está acontecendo. Tem pessoas que estão se culpando. Tem pessoas que perderam parentes nessa pandemia e estão se culpando. E elas podem desenvolver uma depressão. Gente, ninguém que morreu da sua família, ou ninguém que está morrendo, ou alguém que Deus está recolhendo, a culpa não é nossa. Essa pandemia, esse vírus, a culpa não é nossa.
Não sabemos, não podemos apontar, não podemos acusar de onde veio, se veio dali, se veio daqui. Só sabemos que tudo isso tem um propósito. Deus tem um propósito nessa pandemia. Propósito de nós entendermos para que nós estamos nessa vida. Propósito de entender que Ele está voltando e Ele tem vida eterna para as nossas vidas. Então, pessoas que vivem com culpa, se culpando de muitas coisas, pode gerar uma depressão. Então nós precisamos entender sobre isso, que isso pode gerar uma depressão muito forte. Esse sentimento de culpa pode gerar problemas na sua vida. O culpismo, né? Quando a pessoa se culpa, ela faz um auto-julgamento dela, e sempre é um julgamento contrário. Ela faz uma autocondenação. A pessoa que vive muito de culpa do passado, ela também faz uma autopunição, uma autopiedade, né? Aquele orgulho, um desamor, uma rebeldia, né? Um perfeccionismo, e fica se culpando. Aquele pseudônimo, responsabilidade. Não se culpe por nada. O que passou, ficou para trás. Viva o presente. Viva hoje. Então, se falando ainda de... Existe o desculpismo, né? As desculpas com a culpa. Vamos botar assim, desculpismo. Pessoas que se sentem muito culpadas. Pessoa que se sente culpa e tudo quer desculpar. Aí cria um auto-julgamento para ela, cria uma auto-justificativa, cria uma irresponsabilidade. E dentro dessa responsabilidade vem a racionalização, vem fuga, alienação dos propósitos. Se falando ainda de culpa e depressão, temos o auto-perdão. A pessoa precisa entender isso. Ela precisa entender sobre o amor. Para você sair da culpa, se falando de culpa e depressão, você precisa gerar em você, com ferramentas de inteligência emocional, de autoconhecimento, com ferramenta de autogestão, ciência da felicidade, entender um pouco de recomeço, de fé, de propósito. Tudo isso tem gravado em nossa biblioteca. Você precisa gerar em você um auto-perdão, ter uma autoconsciência, ter uma responsabilização dos seus atos, arrependimento, fazer uma autoanálise, né? Um autoconhecimento, um aprendizado, uma reparação de tudo que ocorreu antes, que aí entra uma humildade, uma mansidão. Quem vive se culpando não vai conseguir vencer a depressão. Então, eu vou falar sobre perdas e depressão. Existe também coisas muito interessantes falando de depressão. Existe a depressão reativa e a depressão primária. O que é a depressão reativa? São fatores exogêneos. O que são fatores exogêneos? São fatores que vêm do exterior, que vêm de nós, vêm de tudo, vêm de fora, você absorve tudo. Isso gera depressão. E existe depressão primária, que são fatores endógenos. Que fatores são esses? São fatores internos, que vêm de dentro para fora, que pode ocorrer, gerar uma depressão. Então, depressão tem fatores externos e tem fatores internos que vai interferir. Se falamos de perdas e depressão, existe algumas coisas. Apego. O apego gera depressão também. Rebeldia em frente à vida por não aceitar a transitoriedade de tudo. Tudo é transitório. Tudo vai passar. Tem pessoas que não aceitam a velhice, cria uma depressão. Existe a depressão pela terceira idade. Existe depressão infantil. É tema também de uma das nossas aulas. Por causa de luto, por causa de perda, por causa de abuso. Existem as depressões infantil em crianças. Então, muitas pessoas criam um apego, criam uma rebeldia em enfrentar a transitoriedade da vida, ou seja, tudo passa. A vida é muito efêmera,
As coisas passam muito rápido. Aproveite para amar hoje. Aproveite para respeitar hoje. Aproveite para buscar Deus hoje. Aproveite para fazer um curso, para mudar de história, mudar de vida, mudar de emprego hoje. Não deixe para amanhã, porque tudo é transitório. Tudo passa rápido. Isso gera depressão. Pessoas que não viveram fases, não vivem as fases da sua vida bem vividas, e vai virar depressão. Aquela bela frase de um grande psicanalista: o adulto é filho da criança. Então as fases mal vividas vão gerar adultos deprimidos e mal resolvidos. Outra coisa, deixe-me beber uma água. Outra coisa que causa depressão: relações familiares, né? O depressivo exige muito dos familiares, devido aos esquemas de sofrimento que ele cria. Tem pessoas que elas são tão deprimidas que elas geram na sua família aquele envolvimento de sofrimento, onde todos têm que sofrer com eles, pelos erros cometidos. Tem pessoas que se deprimem pelos erros que familiares cometeram e querem ser tratados como coitados. Se um esposo traiu, ou se um filho errou, ou se algum irmão traiu, ele começa a ser deprimido e com isso gerar um relacionamento de sofrimento para ela. Isso pode gerar impaciência e raiva nas pessoas. Então, os familiares devem estar atentos para evitar entrar nesses esquemas de sofrimento e não adoecer junto com o depressivo. Sempre ajudá-lo a ser ajudado. Não adianta você entrar... a minha esposa fala uma coisa muito interessante, a minha mãe também fala isso. Nós não podemos alimentar a loucura das pessoas. Se a pessoa está deprimida, você tem que tentar ajudá-la, tirá-la, e não deixar ela te envolver nesse processo de sofrimento, de autopiedade, de culpismo, de eu não posso, eu não consigo. Temos que tentar tirá-la desse momento. Então, a depressão tem causas psicológicas, a depressão tem causas físicas, a depressão também tem causas espirituais. Nós não podemos negar isso. É a mesma coisa que quem tem ansiedade, depressão, que pode, eu sempre falo isso quando eu estou comentando sobre depressão, sobre ansiedade, que ansiedade também e depressão não tratada pode culminar também numa síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Pessoas que têm medo de sair de casa, pessoas que têm medo de tudo. Existem pessoas que estão há anos sem sair de casa. Existem pessoas que estudaram, fizeram faculdade, fizeram concurso público e não conseguem assumir seus cargos. Tem pessoas que abandonaram seus trabalhos por síndrome do pânico, não conseguir sair de casa. Síndrome do pânico é um transtorno gerado geralmente depois de um trauma. Isso é transtorno emocional, mas isso também é parte espiritual. Como assim, professor Michel? Eu te explico. Lembra do episódio de Davi e Golias? Davi era um menino, um jovem de 17, no máximo 18 anos, e os seus irmãos estavam lá acampados, onde os filisteus estavam guerreando contra o povo de Israel, e seus irmãos estavam lá na batalha. E Jessé vira para Davi e fala: Davi vai levar comida para os seus irmãos. Ele leva comida para os seus irmãos. E quando chega lá, ele observa que existia um homem muito grande, chamado Golias. E esse gigante estava desafiando o povo de Israel, dizendo: eu vou te matar, eu vou te humilhar. Davi, quando vê aquilo, ele presta atenção, ele diz assim, ele observa: não, como é que pode circunciso desse desafiar o povo de Israel? Mas eu quero entrar no pânico. Os textos vão dizer que Golias era um grande, e Golias tinha um escudo muito grande, que ele ficava batendo no escudo. Pã, pã, pã. Deixe-me conjecturar para os dias de hoje, fazer uma transliteração. Você já viu quando a tropa de choque
chega para dispersar uma manifestação? Como que a tropa de choque chega? Ela chega com aquele escudo todo de preto, aquela armadura toda com escudo e começa a bater no escudo. E aquele escudo faz pam. Olha, presta atenção, pam, pam, pam. Quando você vai estudar, existe um demônio chamado Pan, demônio do pânico, que causa pânico nas pessoas e as pessoas correm. Davi conseguiu identificar, através do Espírito Santo, através de Deus, que existia ali entre o povo de Israel. Quando Golias batia no escudo, ele falou assim: você vem contra mim contra paus e pedras, mas eu vou contra você pelo nome de Jesus. E aquele demônio do pânico foi expulso. Você que está assistindo essa aula, você que vai assistir, se você está sofrendo por transtorno e síndrome do pânico, eu repreendo agora pelo nome de Jesus e seja curado agora. Então, a síndrome do pânico pode ser a causa psicológica, o transtorno, mas também tem a causa espiritual. Não posso negar, sou psicanalista, a psicanálise não tem religião, mas o psicanalista tem a sua religião e eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. E eu creio também que depressão tem a parte espiritual, que precisa ser repreendido, mas precisa procurar um tratamento. Você que está se sentindo deprimido, você que está com esses sintomas que eu já falei, cansaço, desânimo, você precisa procurar um especialista, um psicanalista, um psicólogo ou um psiquiatra. Mas você precisa também ter a fé. Beleza? Vamos lá? Por familiares. Tratá-lo como um coitado. Isto gera impaciência e raiva, eu já falei. Então, agora falei sobre depressão. Agora eu quero falar sobre suicídio. É uma coisa muito séria, um assunto muito sério. Vai compartilhando, vai divulgando aí. Isso não é brincadeira. O suicídio está invadindo as nossas igrejas. O suicídio está invadindo os nossos lares. O suicídio está invadindo o nosso país, o nosso estado, o nosso bairro. Antes você ouvia, eu gosto muito de simplificar assim, antes você ouvia falar de suicídio assim longe, Estados Unidos, Europa. Outrora você ouvia falar suicídio a nível Brasil, agora já está estreitando cada estado. E você via suicídio na camada grande, pessoas com dinheiro, que perdiam tudo, ficavam e se suicidavam. Agora a depressão estava invadindo a igreja por vários transtornos emocionais. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, todos os transtornos emocionais e transtornos mentais. Não pegue máquina, não pegue celular, não pegue impressora, não pegue iPhone, não pegue smartphone. Foi utilizada pela primeira vez por Desfortaines em 1737. Há muito tempo se falava, e hoje está alcançando o meio que falam aí, o meio gospel. E significa, olha o que significa suicídio, olha o que significa: morte intencional. Ela tira a sua própria vida. Então, o suicídio é uma morte intencional, auto-infligida. Quando a pessoa sente desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, ela decide tirar a sua vida. Dados atuais da Organização Mundial de Saúde, a OMS, estipula que cerca de 3 milhões de pessoas deixa eu consertar aqui, 3 mil pessoas cometem suicídio por dia no mundo. Estima-se que para cada pessoa consegue se suicidar, 20 ou mais tentam sem sucesso. E que a maioria dos mais de 1 milhão de suicidas a cada ano poderia ser prevista e evitada. Olha só, o número de pessoas que tentam se suicidar é muito grande. O número de pessoas que tentam tirar sua vida
durante o ano é muito grande. Mas tudo isso poderia ser evitado e tratado. Agora você está entendendo? Por que uma segunda-feira, 8h12, eu estou aqui, direto do Facebook, no grupo VIP Crescendo com a Palavra? Você pensa que eu não tenho nada para fazer? Eu tenho tanta coisa para fazer. Tenho família para cuidar, eu tenho os meus negócios para cuidar, tenho minha vida espiritual. Mas eu me preocupo, porque eu entendo um pouco disso. E eu quero te ensinar para que você ensine outras pessoas. Para que você, líder cristão, para que você, professor, para que você que lida com pessoas, já disse, depressão, ansiedade, não peguem máquinas. Suicídio, máquinas não se suicidam, a não ser quando se formatam sozinhos os smartphones, mas máquinas não se suicidam. Quem tenta suicídio são seres humanos. Então uma grande porcentagem, diz que 1 milhão de suicídios poderiam ser evitadas se tivessem sido previstas. Então preste atenção mais nas pessoas. O suicídio é atualmente uma das 3 principais causas de morte entre jovens e adultos de 15 a 34 anos, embora a maioria dos casos aconteça entre pessoas de 60 anos. Olha só, antes você ouvia, isso também eu quero falar, suicídio muito na terceira idade. Pessoas já, por não entender a transitoriedade da vida, da velhice, aí acaba entrando numa depressão, aí não quer dar trabalho para os filhos, para os netos, acabam se suicidando. Hoje em dia não. Hoje, atualmente, as principais causas da morte entre jovens e adultos de 15 e 34 anos é o suicídio. Agora imagine, um jovem de 15 anos e adultos até 34 anos, na flor da idade, procurar o suicídio por uma dor invisível, por algo que ela não sabe de onde vem, por uma dor que ela não sabe como tirar essa dor. Imagine isso. Ainda conforme a informação da OMS, Organização Mundial de Saúde, a média de suicídios aumentou 60% nos últimos 50 anos. Em particular, nos países em desenvolvimento. Olha só, 60% do índice de suicídio tem aumentado nos países de desenvolvimento. Brasil. Você observa, você nunca viu tantos pastores, tantas pastoras, tantos homens de Deus se suicidarem. Você nunca viu tantos jovens tirando a sua vida. Cada suicídio ou tentativa provoca uma devastação emocional entre parentes e amigos, causando um impacto que pode perdurar por muitos anos. Imagine, você é um líder, imagine você é um pai, você é uma mãe, ter que passar por isso, enfrentar um suicídio de um líder, de um liderado seu, um pai e uma mãe. Ano passado aconteceu isso. A pastora Lohane atende uma paciente e esse paciente saiu nos jornais. Ele era membro de uma igreja e preste atenção nesse relato que eu vou dar. Um jovem promissor, um jovem de 18 ou 19 anos, não me falha a memória, bonito, inteligente, estudava no colégio, você pode procurar na internet. Eu conheci a história real, estudava no grupo Elite da Tijuca, promissor, todos os concursos que ele fazia, ele passava, um jovem exemplar, ligou para a namorada e disse que ia cometer suicídio. As pessoas oraram, buscaram, o líder da juventude foi lá e ele se jogou num prédio e morreu. Depois foram pesquisar. A mãe dele nem para o enterro veio, porque morava fora do país e se voltasse perderia a sua permanência no país. Agora você vê, criado sem a mãe, a confusão, a depressão que gerou nesse jovem.
E quando há um suicídio numa família, ou tentativa, toda a família é devastada. Você fica pensando, desculpa, será que ele vai tentar de novo? Será que ele vai tentar suicídio de novo? Isso não é brincadeira. Eu não estou aqui brincando. As tentativas de suicídio, ou a sua prática efetiva, envolve sempre uma grande dose de sofrimento, tensão, angústia e desespero. Tais sentimentos podem ser reais, ou consequência de uma natureza afetiva ou conturbação mental. Se vêm acompanhados de consumo de drogas, de álcool e ação potencializada, o que se torna a atitude suicida praticamente e inevitável o suicídio. O indivíduo pode ou não deixar uma explicação do seu ato para familiares e amigos, através de uma nota ou de uma carta. Isso não é brincadeira. Vamos ver agora motivos que levam pessoas ao suicídio. Preste atenção. As pessoas podem tentar ou cometer suicídio por diversos motivos. Primeiro, numa tentativa de se livrarem de uma situação de extrema aflição, para a qual acham que não há solução. O suicida, ele não quer tirar sua vida física. Ele quer acabar com aquela dor invisível que tem dentro da alma dele que não consegue. Eu não estou falando só de pessoas não cristãs, estou falando para cristãos também. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E quando a sua alma está atribulada, quando a sua alma geme e você não sabe o que é, você precisa procurar ajuda. Outro motivo que leva ao suicídio, por estar em um estado psicótico, isto é, fora da realidade. Quando as pessoas surtam, que têm algum transtorno mental ou um transtorno emocional, e elas estão numa situação psicótica, ou seja, fora da realidade, ela com certeza, se não for evitada, se não for segurada, se não for impedida, ela pode cometer um suicídio. Outro, por acharem perseguida e sem alternativa de fuga. Outra coisa que eu quero falar, pessoas que têm alguém na família com esquizofrenia, precisa entender que essas pessoas precisam de tratamento. Não é só atendimento espiritual, não é só oração, não é só busca no monte, não é só línguas estranhas, não é só buscar o Senhor. Tudo isso é primordial, é primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus já está em primeiro, Deus não se coloca. Agora vamos procurar o tratamento como primeiro lugar também. Deus já está aqui, primeiro. Vamos botar outra prioridade: tratamento, busca ajuda. Porque se um parente teu tem esquizofrenia, ele entrar em crise, ele vai tentar suicídio e a sua vida vai ser devastada. Você não vai entender. 4, por se acharem deprimidas, achando que a vida não vale a pena. Isso leva a pessoa a suicídio. Mais uma, por terem uma doença física incurável e se acharem desesperançados com a situação. Tem pessoas que acabam adquirindo, ou no nascimento, ou depois, contrai uma doença incurável, e ela busca suicídio. Dificilmente uma pessoa, só se tiver muito Deus na sua vida, que tem um vírus da AIDS, ou tem câncer, se ela não já tentou um suicídio. Pode pesquisar. Isso é uma situação muito ruim, muito triste. Outra, por serem portadores de um transtorno de personalidade e atentarem contra a vida num impulso de raiva ou para chamar atenção. Algumas causas do suicídio estão ligadas ao gênero sexual. As mulheres normalmente tentam mais suicídio que os homens, embora estes morram mais por conta desta ação, justamente por recorrerem a atos mais agressivos. Grande parte dos suicidas está na faixa entre 15 aos 44 anos. E doenças como câncer, epilepsia, como eu já falei, AIDS, perturbações mentais,
são os maiores fatores de risco para essas atitudes suicidas? Precisamos entender. Indicadores de risco. O suicídio é algo que em geral não pode ser previsto, mas evitado. Preste atenção nisso. O suicídio é algo que em geral não pode ser previsto, mas pode ser evitado. Existem alguns sinais, indicadores de risco, e eles são, preste atenção nisso agora, você depois pode estar revendo esse vídeo. Existem alguns indicadores que eu e você temos que prestar atenção em nossa volta, se existem pessoas que demonstram esses fatores, se tem essas causas que nós podemos, são indicadores que vai nos dar uma ajuda se a pessoa está com depressão, se a pessoa pode chegar a cometer um suicídio. Primeiro, tentativa anterior ou fantasia do suicídio. Se a pessoa já tentou antes, ela possivelmente vai tentar novamente. Ou já viu aquelas pessoas que ficam assim, queria tanto morrer, vou pedir a Deus a morte. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso precisa ser observado. Outra, disponibilidade de meios para suicídio. Preste atenção. Se a pessoa tem algum transtorno mental, se a pessoa tem algum transtorno emocional e já tentou, poxa, se você mora no 10º andar, você vai tentar mudar dali. Ou botar uma grade, ou deixar as janelas fechadas, porque se ela tem disponibilidade e meios para se suicidar, ela vai tentar novamente. Se ela anda sozinha na rua, não pode deixar andar sozinha, essa disponibilidade pode fazê-la ir de novo. Ideias de suicídio abertamente faladas. Tem pessoas que falam e as outras, para de bobeira, isso é brincadeira, isso é frescura. Preste atenção, a pessoa está falando. Preparação de um testamento, de carta, são indicadores. Luto pela perda de alguém, são indicadores que a pessoa que tem algum problema, transtorno, pode buscar um suicídio. Outro, história de suicídio na família. É preciso observar. Pessimismo ou falta de esperança, entre outras. São alguns indicadores de suicídio. Pessoas que apresentam tais indicadores devem ser observadas mais atentamente. Entretanto, não se pode ter certeza alguma a respeito, pois a ideia de morrer pode mudar na mente da pessoa de um momento para o outro. Então, suicídio não é brincadeira. Existe em setembro, o Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. Então, falar é a melhor solução para quem sofre algum transtorno e pensa em suicídio. Então, 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então, existem algumas coisas que podem ser evitadas também pelo suicídio. Autoeducação, para ir ao encontro de uma vida e não contra ela. A autoeducação, buscar uma psicoterapia, uma ressignificação, usar ferramentas de inteligência emocional como autoconhecimento, autogestão, ciência da felicidade, recomeço, fé, propósito, são ferramentas que podem ajudar as pessoas que sofrem depressão, pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que estão sempre falando de suicídio. Isso é muito importante. Outra coisa, buscar o sentimento de aprendiz, de sempre estar aprendendo. Tenta ajudar as pessoas. Exercício de amor, como mansidão e humildade de coração. Isso ajuda as pessoas a enfrentarem a depressão e não cair no suicídio. Mas existe uma coisa também muito interessante, o evangelho terapia. O evangelho é o evangelho de vida eterna, de salvação, de cura. Então, a terapia da fé e do perdão, isso é muito importante para a pessoa vencer a depressão e não cair no suicídio. Observação, existem várias pesquisas que comprovam que os pacientes que possuem uma religiosidade, ou seja,
possui uma religião, recuperam-se muito mais rápido de toda a enfermidade que enfrentam. Existe terapia da meditação, terapia da oração, operar o bem, cooperar com o próximo. Isso são coisas importantes que te levam a ter uma vida melhor, a esquecer de depressão e possivelmente de um suicídio. Identificação com a natureza, atividades pequenas e manuais para a pessoa se sentir útil, né? Um artesanato, uma plantação, uma horta, trabalhos manuais, um curso de mecânica, coisas manuais, pequenas, que a pessoa se sinta útil na igreja. Coloca ela para tirar oferta, coloca ela para limpar as caixas de som, para limpar a bateria. A pessoa precisa se sentir útil. Existe outros tratamentos, que é psicoterapia breve, para tirar a pessoa do surto. A auriculoterapia, que é tratamento sobre a orelha. Eu fiz uma auriculoterapia, para dor na coluna, para ansiedade, para tratar com tudo isso, né? Florais de Bach, que são essências naturais, que nós psicanalistas usamos. Em alguns casos vão ter que ter medicamentos, procurar um psiquiatra, né? Antidepressivos. Sobretudo, ao cultivar o amor de Deus e ao próximo, assim como a si mesmo, é possível superar a depressão e manter a vida. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje, a nossa aula sobre depressão e suicídio. Lembrando, toda depressão não tratada pode gerar um suicídio. Então a minha intenção dessa aula é te falar um pouco sobre o que é depressão. Eu comentei nessa aula, eu falei as causas da depressão, eu falei o que é suicídio, os indicadores de suicídio, o que pode levar ao suicídio e alguns tratamentos para a depressão e para o suicídio. Então eu espero que você tenha entendido um pouco dessa aula, que você passe para as pessoas, que você preste atenção mais em você e preste atenção nas pessoas que estão em sua volta. Depressão, como eu falei, não é frescura. Depressão não é brincadeira. Depressão é coisa séria. Então você precisa procurar uma ajuda. Você precisa procurar um profissional. Você precisa procurar pessoas que tenham entendimento para poder ajudar você. Você que está aí ao vivo, que quer entrar comigo aí ao vivo, que quer perguntar alguma coisa ou mandar uma mensagem, apesar que a minha internet está uma bênção, mas está aberto para você. Então enquanto você, se quiser entrar aí, entra. Eu vou dando alguns recados aqui. Hoje é segunda-feira, hoje foi mais uma aula. Nosso tema de hoje foi depressão e suicídio. Toda depressão não tratada pode gerar um suicídio. Então precisamos buscar tratamento, precisamos buscar ajuda, precisamos entender um pouco sobre depressão, para assim buscar um tratamento, ou para nós mesmos, ou para alguém da sua igreja, ou para alguém do seu convívio, porque depois que tiver o ato do suicídio, não adianta. Então o melhor remédio é a prevenção. É melhor prevenir do que depois ter que dar remédio e remediar. Então, essa aula está gravada aí. Essa aula também vai fazer parte da nossa biblioteca virtual. O que é, professor Michel, o que é a biblioteca virtual? Eu vou te explicar o que é a biblioteca virtual. O Instituto Humaniza é uma instituição que eu faço parte como professor, como tutor, na área teológica, na área de psicanálise.
em graduações, em pós-graduações, trabalha com teologia há muito tempo e desenvolveu, ou vem desenvolvendo, uma teologia ministerial. Para você que já estudou teologia, para você que estuda teologia, ou para você que nunca estudou teologia, nós temos o nosso grupo VIP, o grupo Crescendo com a Palavra. É um grupo no WhatsApp, tá? É um grupo no WhatsApp, já tem 100 pessoas nesse grupo. Pessoas entram, pessoas saem, porque é um grupo VIP, mas é um grupo que você entra através de convite. Você deixa o seu recado, deixa o seu número, nós mandamos o convite e você decide se quer entrar ou não, e você é livre para sair. Então, nesse grupo, diariamente temos apostilas teológicas, e o grupo Crescendo com a Palavra, que é um curso Crescendo com a Palavra, que tem esse grupo VIP, nós temos um curso de teologia básico, bacharel livre e bacharel a nível MEC, um nível superior. Para você que já estudou, ou você que não estudou, tem pessoas que falam assim, eu já estudei, vou entrar nesse grupo e vou sair. Beleza, você tem todo o direito de sair também. Mas o Crescendo com a Palavra tem uma visão de teologia com ferramentas de inteligência emocional. Porque você pode ter estudado teologia, como eu estudo teologia desde 2005. Ah, estou saturado? Não estou saturado da teologia. Eu gosto. A teologia, para mim, ela se renova a cada dia como a palavra do Senhor. Porque para eu estudar teologia, eu tenho que estudar a palavra do Senhor. Porque a minha teologia é uma teologia bíblica. Teologia bíblica. A minha teologia é cartas paulinas. É Evangelho de Cristo. Então, posso dizer que você já estudou. Já estudei, não quero estudar mais. Mas qual é a nossa visão do Crescendo com a Palavra? É uma teologia com inteligência emocional. Então, quando você adquire nossos cursos de teologia, você também tem as ferramentas de inteligência emocional. Tem aula de autoconhecimento, aula de autogestão, tem aula de ciência da felicidade, tem aula de recomeço, de fé, propósito. Porque tem pessoas que estudaram teologia, mas elas não conseguem desenvolver sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida familiar. Por quê? Porque ela tem transtornos, ela tem situações emocionais mais mal resolvidas, que precisam ser resolvidas. E com essas ferramentas de inteligência emocional, que é uma autogestão, o começo de um novo entendimento, de aprender a se conhecer, aprender a reconhecer seus erros, seus defeitos, você une a teologia e você vai conseguir muito êxito. Então a nossa visão é essa. E o grupo Crescendo com a Palavra, o curso Crescendo com a Palavra, o grupo VIP, tem essa visão. Nós temos feito aí, desde que começou a situação no Brasil, temos feito aulas todas as segundas, quartas e sextas. Quando voltar, eu voltarei às minhas atividades escolares, mas nós vamos manter essas aulas online. Não sei como vai ser, mas por enquanto tem sido terças, quartas e sextas, com vários temas. Temos temas de ferramentas de inteligência emocionais, temos ferramentas de família, e com isso gerou outro projeto no Crescendo com a Palavra, que são as bibliotecas virtuais. O que é isso, professor Michel Silva? São bibliotecas, biblioteca teológica, biblioteca de educação infantil. Existem várias bibliotecas virtuais que, quando o aluno adquire o curso do Crescendo com a Palavra, ele pode adquirir essas bibliotecas também. Que, inclusive, eu, professor Michel Silva, estou com a biblioteca de coach cristão. Existe o professor Eduardo também, que está com biblioteca teológica e com curso de escatologia. Existe o pastor Fabiano também, que está com biblioteca teológica, que vai ser divulgada aí pelas redes sociais, pela internet para você. Mas eu, professor Michel Silva, estou com uma biblioteca virtual. O que é isso? Biblioteca virtual de coach cristão. Dentro dessa biblioteca você vai ter todas as minhas aulas. Tem aula de autoconhecimento, autogestão, tem aula de ciência da felicidade com o professor Kleber Fonte, aula de recomeço com o professor Kleber Fonte. Todas as minhas lives estão lá. Tem live com vários temas: depressão à luz da Bíblia,
autoconhecimento, Jesus a cura para a ansiedade no século, casamento, projeto de Deus, família, projeto de Deus, famílias e finanças, criação de filho. Foram três aulas que eu fiz junto com a minha esposa, Elane Brasil. Tem fé e propósito, vai entrar essa aula de hoje, tem depressão infantil, marketing pessoal, desenvolvimento pessoal, tem várias, acho que tem umas 21 ou 22 lives, são 20 aulas, já está indo para 22, vai ser incluso lá psicologia pastoral, criação de filhos, e todas as lives que nós fizermos vão ser inclusas nessa biblioteca de coach cristão, que você vai poder assistir a hora que quiser, compartilhar com seus amigos. Você vai ganhar uma senha, um usuário e uma senha. Você vai entrar no portal Humaniza e lá você vai ter a sua biblioteca virtual, vai poder assistir a hora que quiser, com quem quiser, divulgar para quem quiser. E nós temos aí o valor mensal, que se não me engano é R$ 23,75, é mais ou menos isso, não foge disso. Eu tenho o valor anual, que é R$ 167, você pode pagar no cartão, no boleto. Você interessado, deixa sua mensagem aí, ou manda um WhatsApp para mim. Meu WhatsApp é 21 979 70 1393. Eu envio um link, você paga direto pela internet, pelo cartão ou pelo boleto, assim que como você desejar, tá bom? Então é a biblioteca de coach cristão. Então você que quer adquirir, quer ajudar meu ministério, quer ajudar os projetos que eu estou desenvolvendo aí no meu coração, Deus colocou no meu coração da minha esposa, de estar levando cesta básica para pessoas de baixa renda. Então só posso fazer esse projeto, realizar esse projeto através da sua ajuda. Então você adquirindo essa biblioteca virtual, você vai estar me ajudando também nesse projeto de cestas básicas, tá bom? Entre lá no nosso portal Instituto Humaniza. Lá você pode conhecer nossos cursos de teologia, temos pós-graduações, temos licenciatura, temos vários cursos lá. Portal Humaniza EAD, tá? Maiores informações você pode entrar lá, deixa seu e-mail, nós vamos entrar em contato contigo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não consegui chamar ninguém, a internet não está muito boa, ninguém também chamou. Aí a internet dá adicionado, mas não entra. Mas eu estou finalizando. Também não estou conseguindo, querer fechar com louvor aqui, mas também não estou conseguindo, mas não tem problema. Nada vai tirar o propósito, nada vai tirar o desejo de estar aqui conversando com vocês, batendo papo. Se você quiser, tiver alguma dúvida aí, você pode enviar para nós, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, tem um e-mail também para você enviar essa atividade, enviar o que você quer, mas eu não estou conseguindo abrir aqui para te mandar o e-mail. A internet está tão fraca, eu não consigo, a pastora Lohane aqui ao vivo, querendo entrar, mas eu não consigo adicionar ninguém, eu não consigo entrar, mas está na bênção, tá? Não deixe a sua fé, não deixe a sua ansiedade sobressair a sua fé. E outra, trate. Toda depressão não tratada pode gerar um suicídio. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Agradecer a Deus por mais esse dia. Pedindo a Deus que visite a sua vida, visite a sua família, visite a sua igreja, visite a sua casa. Feche os seus olhos. Senhor Deus, graças te damos nesta noite, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, Senhor. Nosso país, o mundo está enfrentando essa dificuldade desse vírus Covid-19. Muitas pessoas partindo, muitos servos sendo recolhidos, muitas pessoas doentes, Senhor, mas eu tenho certeza que a vitória é garantida. E muitas pessoas que estão num processo de depressão, estão deprimidas por vários fatores, por perdas, por desemprego, por fatores e sintomas físicos, espirituais e psicológicos, Senhor. Nessa noite, Pai, Tu és o mestre dos mestres, Tu és o dom de toda a ciência. Visita essa pessoa agora. Se tem alguma pessoa
com sintomas de depressão, ou alguma pessoa conhece alguém com sintomas de depressão, que tu visite agora, que essa aula chegue a um número maior de pessoas, Senhor. Você conhece a intenção do nosso coração, a intenção é divulgar, os vídeos aqui, encontre milhares e milhares de pessoas, Senhor, e com isso, elas entendam o que é depressão, o que é suicídio, e possam ajudar outras. Que Teu Espírito Santo visite a cada um nesta noite com Teu poder e Tua glória. Abençoa o nosso país, nosso estado, abençoa as autoridades, abençoa as nossas vidas, continua acampando os Seus anjos ao redor dos nossos lares. Abençoa todos nesta noite, Senhor. Continua dando a vitória como Tu tem dado. Continua abençoando as nossas vidas, sustentando as nossas vidas cada vez mais, Senhor. Tudo isso eu peço, crendo na vitória nesta noite, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Quarta-feira estou de volta com um novo tema, tá bom? Quarta-feira estou de volta com um novo tema. Você pode deixar aí também o seu recado, com algum tema que você quer ouvir, alguma aula, tá bom? Deus abençoe todos. Amém.